Olá, gente amada e querida de Deus. Este é o nosso encontro com Deus de todos os dias, meditando a palavra. O tema, a fé, parte 15. Estamos refletindo sobre a fé, o que Deus faz em nós e por nós mediante a fé. Temos visto coisas importantíssimas que confirmamos nos textos bíblicos a seguir. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 23. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Primeiramente, prestemos atenção nas palavras de Jesus. Tudo é possível ao que crê. Jesus não disse que algumas coisas são possíveis de se conseguir pela fé. Ele disse que tudo é possível. Podemos tomar esta fala de Jesus como um desdobramento dos seus ensinamentos sobre a fé. Por exemplo, na reflexão de ontem, nós o ouvimos dizer que tudo o que pedires em oração, se creres e não duvidares, vós o recebereis e tê-lo-eis. Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, versículos 22 ao 24. Em outro lugar do Evangelho, Jesus afirma: tudo o que pedires ao Pai em meu nome, eu o farei. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 13 e 14. Reforço o que eu disse antes. Jesus está dizendo tudo e não algumas coisas. E mais, o Senhor coloca-se a si mesmo como a garantia de que o Pai nos atenderá. Ele, Jesus, é a nossa garantia. E como isto funciona? Imagine-se estando necessitado de um empréstimo para fazer algo inadiável, um tratamento de saúde, uma reforma na casa, o pagamento de uma dívida, etc. Você precisa de um financiamento porque você não dispõe desse recurso. Neste caso, a quem você irá recorrer? Certamente a algum banco. Você expõe a sua necessidade e faz o seu pedido de empréstimo. E o funcionário da instituição lhe garante o empréstimo, mas exige que você dê uma garantia, ou seja, alguém que será responsável por você naquela operação. A isto se dá o nome de avalista, alguém que se responsabilize por você. É assim que funciona. Mutatis mutandis, Jesus Cristo é a nossa garantia, é o nosso avalista, isto é, o nosso garantidor junto do Pai em qualquer pedido que façamos a Deus. E a palavra nos garante que é assim que funciona. Vamos ler juntos o seguinte texto bíblico da primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Isto vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo e santo. Ou seja, além de avalista e garantidor de nossas necessidades junto do Pai, Jesus é também o nosso advogado, isto é, aquele que nos defende quando erramos, pecamos e transgredimos algum mandamento de Deus. Portanto, não temos de que duvidar nem temer, mas só nos alegrarmos e regozijarmos, porque Jesus é quem nos garante e nos defende. E ele exige de nós a fidelidade, isto é, o reconhecimento do seu senhorio e da sua realeza sobre nós. Ele nos ensina que ninguém pode servir a dois senhores, pois amará a um e odiará o outro, ou se apegará a um e aborrecerá o outro. Assim, não podeis servir a Deus e às riquezas. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 24. A parábola do filho pródigo, contada por Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 1 ao 32, mostra que, mesmo quando erramos, pecamos e somos ingratos a Deus, afastando-nos da sua presença, Ele nos espera de braços abertos. Portanto, pronto está sempre para nos perdoar e acolher. Ainda que tenhamos perdido tudo, trocado os bens de Deus pelas atrações do mundo, mesmo assim,
Se não perdemos a fé e a confiança nele, é possível recomeçar e, com um pouco de humildade, fazer como o filho pródigo fez. Quando disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como algum dos seus empregados. Estejamos certos de que, mesmo que tenhamos descido ao lamaçal dos chiqueiros de porcos, e mesmo que, como os porcos, tenhamos comido a lavagem do mundo, mesmo se chegamos a isto, se mostrarmos fé e arrependimento, Deus nos perdoa, nos abraça e nos acolhe como filhos e não como seus empregados. Pensemos nisto que nos diz a palavra por meio do apóstolo São Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Isto é, tudo posso por meio de Jesus Cristo, o Senhor da vida, que me conforta, me fortalece e me dá forças para seguir em frente. E até amanhã, se Deus quiser. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.